capítulo 37, versículo 1, diz assim: a mão do Senhor pairava sobre mim, mediante o poder de seu Espírito ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Somente até aí. Feche os teus olhos. Senhor Deus, oramos a Ti agora, ó Pai, e te pedimos que o Senhor venha falar conosco. Pai, que o Senhor possa ministrar o nosso coração agora, ó Deus, a Tua palavra, conforme o Teu querer, ó Deus, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Prepara, ó Deus, o nosso coração para ouvir e entender a Tua voz. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmão. Adorando a Deus. Como o Igor muito bem disse agora há pouco, esse texto ele é extremamente conhecido de todos nós. Eu tenho certeza que se você tiver pelo menos um ano de cristão, pelo menos uma vez, em algum momento, você já escutou a ministração acerca do vale de ossos secos. E hoje eu quero te convidar a nós meditarmos um pouco mais, fazendo uma certa exegese do texto. Pode ficar tranquilo que eu não vou me prender nessas palavras como exegese, essas coisas, mas é de fato fazer um estudo do texto, conhecer o que o texto pode nos ensinar, conhecer o contexto que está envolvido. E eu quero começar exatamente falando sobre esse contexto, que é para nós compreendermos o que essa palavra profética pode nos ensinar. O vale de ossos secos, Ezequiel diz: a mão do Senhor me levou, a mão do Senhor me guiou, me conduziu e pôs em meio a este vale. E se nós pegarmos esse capítulo isolado de Ezequiel, a gente vai perder muito das lições que o texto pode nos ensinar e daquilo que Deus está fazendo aqui neste contexto do povo de Israel, na terra de Israel. Primeira coisa que nós precisamos entender é que quem está ministrando, quem está profetizando, que é o profeta Ezequiel, ele é profeta e ele é também sacerdote. E ele profetiza no contexto do cativeiro babilônico. Eu creio que a maioria tem conhecimento, mas talvez alguém ainda não saiba. No tempo da nação de Israel, Deus permitiu que o rei Nabucodonosor, está lá no livro do profeta Daniel, ele invadisse Israel, invadisse Jerusalém e levasse cativo o seu povo, a parte do seu povo. Entre eles foram os sacerdotes. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Se você ler o livro do Salmo, Salmo de número 137, o povo está na Babilônia, e no versículo de número 1 eles dizem assim, ó: junto aos rios da Babilônia nós nos assentamos e choramos até que não havia em nós mais forças. Lá nas árvores, junto ao rio Quebar, nós dependuramos as nossas harpas, porque os babilônicos, eles nos pediam que cantássemos para eles. Mas como poderíamos nós cantar em terra estranha? Eles estão relatando ali o sofrimento que a nação está vivendo, o sofrimento que o povo está passando ali na Babilônia. E é nesse contexto que Ezequiel está profetizando. Ele profetiza em meio a um povo traumatizado, a um povo que foi torturado. Ele profetiza para um povo que está ali sofrendo e que está com saudade, desejo de voltar para casa. E aí, se você ler o livro do profeta Ezequiel, do capítulo 1 até o capítulo de número 32, você vai ver mensagens de juízo. Deus está trazendo juízo à nação. Deus está falando à nação o motivo pelo qual eles estão vivendo aquelas coisas, pelo qual eles estão passando por aquela situação. Do capítulo 1 até o capítulo 32 é juízo de Deus para a nação de Israel. A partir do capítulo de número 33 até o capítulo de número 39, você vai ver Deus trazer uma palavra agora profética acerca da restauração que Deus vai entregar para aquele povo, a restauração que Deus vai fazer na vida daquele povo. Capítulo 36, se nós lermos, versículo de número 26, você vai ver Deus falar ao povo que vai dar a eles um novo coração. Capítulo 36, versículo 27, Deus vai falar ao povo que vai dar a eles agora o Espírito de Deus. E no versículo de número 28, Deus vai falar ao povo que vai fazer uma restauração na terra. Então é nesse contexto que Ezequiel está profetizando. Agora imagine você vivendo ou passando por uma situação parecida como essa, Deus te levantando como profeta, você como alguém que ouve
Deus. Deus traz palavras de juízo, Deus traz palavras de correção para a nação. E aí, de repente, a partir do capítulo 33, Deus começa a dizer que vai restaurar. Deus começa a dizer que vai transformar, que vai trazer o Espírito, que vai dar um novo coração, que vai restaurar a terra. Certamente Ezequiel começa a ficar animado com aquilo que ele ouve, com a promessa que Deus está dando ao povo. Mas, aí vem o capítulo 37, ele diz: e a mão do Senhor me conduziu e pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Como fica agora o pensamento, o sentimento do profeta Ezequiel? Porque ele está no meio de um momento, podemos dizer assim, em que o ânimo está sendo restaurado. Ele está em uma situação em que a alegria, se não voltou, já se começa a ver pelo menos uma luz no final do túnel. Ele começa a ter esperança, porque Deus é quem está falando com ele que vai restaurar, e ele está profetizando a nação. Mas aí no meio dessa palavra profética de restauração, agora vem um vale de ossos. É como se Deus quebrasse ou parasse aquele momento em que tem uma promessa sendo estabelecida e coloca ele no meio do vale de ossos. Ezequiel, de pronto, ele não vai entender. Se você ler o texto, você vai compreender isso. Ezequiel está meio que pasmado, ele está meio espantado, meio assustado, até porque a visão não é bonita, a visão não é fácil. E Deus está falando com ele, e ele meio que sem entender, mas confiando, porque como profeta de Deus, já tem intimidade com Deus para crer que Deus pode fazer alguma coisa. Mas ele está espantado com o que está acontecendo. E aqui eu quero parar de contar essa história para trazer um pouco para o nosso contexto. E tentar, quem sabe, trazer um pouco para aquilo que você está vivendo. Porque nós vivemos na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, momentos diferentes. A nossa caminhada cristã, ela não é como a gente poderia imaginar, e quem sabe no dia que você aceitou Jesus, você pensou que seria assim, levantou a mão, e eu tenho certeza que você entendeu que o Senhor te comprou, te guardou, te chamou, te remiu, e algumas pessoas pensam agora vai ser só sucesso. A partir de agora as coisas vão se encaminhar, porque agora eu sou crente. A partir de agora vai dar tudo certo, porque eu entreguei a minha vida para Jesus, então problemas acabaram. As lutas todas foram entregues nas mãos de Deus, e de forma lúdica isso é lindo, irmão. De maneira lúdica, entreguei na mão de Deus, oh glória. Só que quando nós pensamos entreguei na mão de Deus, nós pensamos que Deus vai resolver todos os problemas para nós, e que agora não tem mais nada para se passar. E vem cá, irmão, me diz a verdade, é assim que acontece? Não. Porque agora Deus pega você para preparar, agora Deus pega você para estruturar, agora Deus pega você que era todo torto, quebrado, estragado. Pastor, está me derrubando agora. É, irmão, é isso mesmo. Pega você que não valia nada, que tinha um coração duro, pega você que estava acostumado com as coisas do mundo. Pastor, mas eu nunca fui uma pessoa ruim. Sim, talvez não fui uma pessoa ruim, mas é alguém que conheceu o pecado, que caminhava passos largos para o inferno, e Deus vai estruturar, trabalhar a tua vida, te moldar. E aí você que pensou que agora ia dar tudo certo, você de repente percebe Nabucodonosor vindo ali, ó. O inimigo aponta, você pensa, não, mas Deus não vai deixar Nabucodonosor chegar, não é possível. O inimigo não vai vir, ele apontou, mas não vai chegar. E de repente lá vem Nabucodonosor entrando na terra. Lá vem o inimigo chegando, e aí você dá uma olhada para a finança, você dá uma olhada para os boletos, você dá uma olhada para a vida financeira, você fala, meu Deus, como foi que o inimigo conseguiu, se eu já entreguei minha vida toda nas tuas mãos? Como foi que o inimigo conseguiu entrar na minha casa? Como foi que eu entrei nessa situação, se eu já estou com a vida toda entregue nas mãos de Deus? Irmão, mas é Deus trabalhando, é Deus corrigindo, é Deus fazendo, é Deus moldando, é Deus trazendo você para um lugar onde Ele precisa que você esteja, e muitas vezes nós não entendemos isso, porque você não percebe que quando você aceita Jesus, você se entrega a Ele, você vem, mas você vem com um monte de tranqueira, você vem cheio de cargas, você vem cheio de problemas, e por mais que você ache que você era bonzinho,
E se você tem na sua mente que você era bonzinho quando aceitou Jesus, é exatamente por isso que Ele está moldando você, porque você não entendeu nada. Irmão, porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais a luz dele revela o nosso caráter que precisa ser transformado, mais a luz dele revela o nosso pecado, mais a luz dele revela a nossa incapacidade, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, mais a luz dele revela o quanto nós precisamos de transformação. E se em algum momento, por algum motivo, você achou que não precisava passar por nada para ser transformado, é porque você de fato estava precisando de uma transformação de Deus na sua vida. Aí Deus permite, o povo estava pecando, o povo precisava ser mudado, o povo foi levado para o cativeiro. Agora existe uma promessa de transformação e eles precisavam viver confiando nessa promessa. Eles precisavam viver esperando que a promessa se cumprisse na vida deles. Só que em meio a essa espera, em meio a esse tempo, e nós temos que tomar cuidado exatamente com esse hiato, que esse tempo que fica entre o trabalhar de Deus e o cumprimento da promessa, porque Deus começa a tratar na nossa vida, Deus começa a moldar, Deus vai estruturando, e não é assim, ó, um abrir e fechar de olhos. A única coisa que vai ser um abrir e fechar de olhos vai ser um arrebatamento. O trabalhar de Deus na tua vida pode levar meses, semanas, anos, e vai depender do quanto você está disposto a se deixar mudar. Não sei se você entendeu, vou repetir. Depende de quanto você está disposto a se deixar mudar. Tem pessoas que Deus começa a agir na vida dele e ele dá trabalho demais para Deus. Não no sentido de que Deus não tem capacidade de fazer, mas no sentido de que Deus não vai invadir para fazer. Deus começa a trabalhar e Deus vai mudando e Ele não quer deixar. E Deus está falando: vem cá, filho, deixa eu mudar você, deixa eu trabalhar em você, deixa eu transformar a tua vida. E a pessoa está ainda insistindo, continua lutando contra Deus. Pastor, mas isso não é bíblico, irmão, não é? Olha lá em Atos dos Apóstolos, quando Deus fala com Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Até quando você vai recalcitrar contra os aguilhões? Até quando você vai lutar contra Deus? Deus tem um propósito, Deus tem algo para ser feito, mas Saulo continuava lutando contra Deus. Somos nós lutando contra Deus, querendo colocar aquilo que nós desejamos, queremos fazer aquilo que é a nossa vontade. Deus está falando: eu vou fazer em você aquilo que é a minha vontade. Eu quero botar você para colocar na posição que eu escolhi para você, e nós estamos lutando. Mas sabe qual é o perigo que corre, irmão, nesse processo? De nós não permitirmos Deus fazer? Nós pegarmos a nossa vida e transformar ela num vale de ossos secos. Como assim, pastor? Não entendi. Mas é possível alguém que Deus está trabalhando se transformar em ossos secos? Irmão, quem permitiu que Israel fosse levado para a Babilônia foi Deus. Deus não permitiu que Israel fosse levado para a Babilônia porque Deus quisesse ou queria destruir Israel. Não. Deus permitiu Israel ir para a Babilônia para que ele fosse transformado, para que na Babilônia ele aprendesse. Mas na Babilônia, aprendendo, Israel se tornou uma nação que era um vale de ossos secos. Israel se tornou uma nação distante de Deus. Na Babilônia, no lugar onde Deus estava trabalhando, Israel secou-se espiritualmente, morreu, perdeu a fé, se tornou insensível, porque lutava contra Deus na sua maneira de conduta, nas suas atitudes. E o que Deus falou no meu coração hoje foi exatamente sobre isso. Quantas pessoas, porque estão sendo moldadas, trabalhadas por Deus, porque Deus permitiu um momento de luto, um momento de dificuldade, um momento de adversidade, ela se pega lutando contra Deus. Ela se encontra hoje se afastando de Deus, não permitindo que Deus trabalhe, ou que Deus faça nela aquilo que é o desejo de Deus para a sua vida, porque não suporta a ideia da dor, porque não suporta a ideia da dificuldade, e porque pensa que se está sofrendo é porque Deus não está no negócio, se está difícil é porque Deus não está aí. Não, irmão, tem dia que é com Deus e é na Babilônia. Tem dias e tem momentos que a vontade de Deus é permitir que você vá para a Babilônia, para lá na Babilônia ser transformado. Mas na Babilônia a nação morreu. Existe promessa de transformação? Existe. A promessa foi feita no capítulo 33 ao capítulo 36 de Ezequiel. São promessas de Deus para Israel.
restauração, transformação, renovo. Mas no capítulo 37, Israel ainda está como um vale de ossos secos, e Deus não cumpre promessa em vales de ossos secos. Para que a promessa se cumpra, esses ossos precisam reviver. Para que a promessa se cumpra, esses ossos precisam voltar a ter vida. Para que a promessa de Deus se cumpra, é necessário que o Espírito de Deus volte nesse lugar, nessa pessoa, nessa situação em que hoje se encontra morta. E é por isso que a mão de Deus conduziu Ezequiel em visão ao vale de ossos secos. E Deus começa a falar com Ezequiel. Antes de entrar naquilo que Deus fala com Ezequiel, eu queria que você observasse um pouco a forma ou a visão que Deus dá a Ezequiel. O vale de ossos e os ossos estavam sequíssimos. Interessante que se os ossos eles estavam sequíssimos, e era um vale cheio, numerosos, é o que diz a palavra do Senhor, era a visão de um cenário de guerra onde um exército havia tombado, o exército estava morto, mas não tinha sangue, não tinha corpo em estado de putrefação, não tinha mau cheiro. Por que não tinha? Por que não tinha sangue, não tinha mau cheiro, não tinha nada? Porque já estava morto há muito tempo. Esse texto fala de áreas da nossa vida que nós permitimos ou que nós deixamos morrer há muito tempo. É por isso que não fede mais. É por isso que você não percebe. Tem um hino, eu conheci com Antônio Cirilo, mas eu sei que parece que esse é de um outro cantor, que ele fala assim: ó, Senhor, minha oração se tornou sequidão, é sol, se tornou deserto. Você conhece esse hino? E até minha adoração já não passam de canções com palavras repetidas. Irmão, esse hino é profundo demais, porque até o ponto em que você percebe que a tua oração se tornou sequidão, você já passou muito tempo orando, muito tempo gastando tempo sem que a sua oração de fato fosse uma oração que tivesse vida. Bom, quantas orações sem vida nós temos feito? Quantas adorações sem vida? Pastor, mas é possível adorar sem vida? Sim. João capítulo de número 4, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, ele fala assim: ó, não é nem nesse monte nem lá no templo que deveis adorar, não é isso que importa, mas o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque tem adoração que não é em espírito, muito menos em verdade, porque tem adoração que é sem vida. Tem pessoas que por causa da situação, por causa de algo que viveu, por causa de uma palavra que escutou, por causa de um lugar que Deus permitiu que chegasse, ela deixou de adorar, e ela foi perdendo a vida, e aí não percebe mais, porque já faz muito tempo. E eu queria chamar a sua atenção hoje, pastor, o senhor está falando sobre o quê? Eu estou falando sobre você. Eu queria chamar a sua atenção, eu quero que você pense comigo. Quando foi que você adorou e sentiu o Espírito Santo de Deus te tomar pela última vez? Quando foi que na tua oração você não sentiu a vontade de levantar? Porque a tua oração estava tão boa, porque havia intimidade, porque havia comunhão com o Espírito Santo, e o desejo era permanecer, e você teve que levantar porque o horário estava avançado. Quando foi que houve desejo de estar na igreja, não obrigação de estar na igreja? Qual foi a última vez que você chegou ao culto e esqueceu do relógio? Qual foi a última vez que, enquanto a equipe de louvor adorava, você adorou sem observar se o instrumento afinou, desafinou, como era a voz, você só se importava em adorar? Quando foi que ainda tinha vida? Porque aquilo que é morto não sente. E tem pessoas que estão em estado de ossos secos há muito tempo. Não tem mau cheiro, não há sangue, não parece, porque é silêncio, está parado, mas está morto há muito tempo. E é com essas pessoas que o Espírito Santo está falando nessa noite. E aí a pergunta de Deus para Ezequiel, versículo 3, nós já conhecemos, mas essa pergunta era uma provocação. Deus está confrontando a limitação da mente de Ezequiel, porque
sabe muito bem que não dá para reviver ossos que estão mortos. É uma provocação, Ezequiel. Podem reviver os ossos. Pode, irmão. Existe ainda capacidade de ressuscitar. É possível adorar na condição que você está, nesse lugar que você está, no mesmo deserto, sem sair do lugar, ainda com esta casa, ainda com essa condição, ainda com essa conta bancária desse jeito, ainda com esse tanto de problemas, ainda com esse tanto de dívida. É possível reviver os ossos neste lugar. Não é para tirar ossos, não é para levar a outro lugar. Nesse mesmo lugar em que eles se encontram, é possível reviver esses ossos? É possível que haja transformação aí? Essa pergunta é uma provocação. Deus está perguntando para Ezequiel se Ezequiel entende a capacidade criadora de Deus. Se Ezequiel entende que no meio do vale pode haver vida. Se Ezequiel entende que no meio da morte Deus pode fazer ressuscitar. Se em meio ao caos Deus pode trazer a paz. Se em meio ao caos Ezequiel entende que nesse lugar Deus pode fazer alguma coisa acontecer. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: na situação em que você se encontra, na mesma empresa, na mesma casa, com a mesma família, no mesmo lugar, tendo os mesmos problemas e o mesmo salário, é possível reviver esses ossos? Na condição que você está, é possível reviver os ossos? Nada vai mudar, o ambiente não vai mudar, o lugar, a situação é a mesma, mas é possível reviver os ossos? É possível pegar peixe desse mar? Onde você já tentou tanto, onde você já buscou tanto, onde você já lutou tanto, ainda é possível? Você ainda acredita que Deus pode fazer no mesmo lugar? É possível que o Espírito de Deus derrame sobre você nessa igreja? Você crê? É possível reviver esses ossos? Quantas vezes nós pensamos: mas se fosse a igreja dos anos 90, mas se fosse naquela igreja da janelinha quadradinha assim, era tão bom, irmão. Não era o ambiente, não era aquele salão daquele jeito, nunca foi o salão. A unção, o poder de Deus não estava por conta do lugar, estava na adoração. Então a pergunta de Deus para você é: pode reviver os ossos? A prosperidade de Deus na tua vida, ela está onde, irmão? Se eu ganhasse 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, eu seria tão feliz. Mas se o meu marido falasse assim, se o meu marido fosse assim, se a minha família, se o meu filho, se meus pais, eu seria tão feliz. Irmão, se você não entender que a prosperidade não está em nada disso, você é vale de ossos secos. Quando você entender que a prosperidade, que a bênção, que o poder, que aquilo que você precisa não está no lugar, aquilo que você precisa está no Deus que tem o poder criador, que fez todas as coisas, que a partir da sua palavra, aquilo que não existia passou a existir, porque Ele quis, através da palavra, todas as coisas vieram à existência. Quando você entender, irmão, você vai sair em qualquer lugar e você vai ter vida em Cristo Jesus. O Espírito de Deus vai estar em você, porque você vai entender que não se trata das pessoas que estão à tua volta, que não se trata do teu patrão, não é a tua empresa, não é a tua igreja, mas é o poder de Deus que está sobre a tua vida. Pode ser qualquer lugar, se houver vida em Deus. Só é necessário que haja vida. Só é necessário que haja vida, e nós estamos preocupados com o lugar. Ezequiel pode reviver os ossos. Senhor, tu sabes. Quem sabe é Deus. Ele não tem coragem de dizer nem que sim e nem que não. Por quê? Porque a mente dele agora, ela não consegue compreender. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil entender. Quando o pastor pega uma mensagem como essa, ela nos confronta, porque a gente diz: pastor, como é que eu vou confiar se eu olho aqui, se eu abrir meu aplicativo do banco e olhar, continua nessa mesma situação? Se eu olhar meu SPC e Serasa, está do mesmo jeito. Eu vou chegar em casa, o aluguel está vencendo ou venceu. Eu vou chegar em casa, está cortado ou está cortando. A minha dispensa é a mesma. Como é que eu vou confiar? Como é que eu vou me alegrar, irmão? Eu aprendo com o apóstolo Paulo, que ele disse: eu sei ter muito, também sei ter um pouco, em tudo eu tenho contentamento. Aleluia. Contentamento, porque ele sabe, irmão, que não é a situação, ele sabe que não é o lugar, ele sabe que aquilo que ele precisa está em Deus. Se o Senhor quiser fazer
fazer, Ele vai fazer. Contudo, se Ele não fizer, se hoje a minha alma, se hoje a minha cabeça rolar, o apóstolo Paulo disse isso, ele fala: eu sei que estarei com Cristo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso eu entrego a minha vida, o meu corpo, para sofrer pelo Evangelho. Ele está disposto a tudo, porque ele entendeu o que é ter vida em Cristo Jesus. Ah, mas eu quero estar feliz, eu quero estar sorrindo. A gente não entende, irmão, que enganoso é o coração do homem. O que é que te alegra então, irmão? O que é que te torna feliz? Ah, me torna feliz o lugar, me torna feliz o salário. Aí, irmão, se você achar que o teu salário é que vai te trazer felicidade, eu te digo uma coisa: você vai ser sempre infeliz. Conversa com alguém que ganha 500 mil por mês para ver se é isso que traz felicidade para ele. Nunca vai ser. Nunca vai ser o teu salário. Se você achar que é a tua casa que te torna feliz, vai em uma mansão no meio da madrugada, quando você passar e ver as luzes todas acesas, e pergunta se aquela mansão tornou essa pessoa infeliz ou feliz. Se aquela mansão impediu ele de ter depressão. Hoje em dia nós sabemos muito bem disso, não é a mansão. Ah, mas se o meu carro fosse melhor, então eu seria feliz. Você não entendeu nada, irmão. Você não entendeu nada. Você pode chegar em uma casinha simples, vamos lá no interior, aquela casinha feita ainda de pau a pique, aquelas de barro, que eles passam com a mão assim, ó. Você vai encontrar lá alguém que serve ao Senhor, e você vai ver alguém feliz. Eu não estou dizendo que pobreza é sinônimo de servir a Deus, não. Estou dizendo que independente do ambiente, seja grande, seja pequeno, seja bonito, seja feio, aonde for, aquele que conhece ao Senhor, ele encontrou a felicidade, ele tem vida em Cristo Jesus, porque ele entendeu que não é as coisas. Seja onde for, é deserto, mas eu estou com Cristo, então eu estou bem. É no jardim, estou bem. Aonde for, o importante é ter vida em Cristo Jesus. Ezequiel pode reviver os ossos. Ezequiel fala: Senhor, tu sabes, eu não sei. E aí, existe uma palavra de Deus para Ezequiel. Ezequiel então profetiza sobre os ossos. E a forma como Deus fala para Ezequiel profetizar, e que ele profetiza, me chama a atenção, porque diz: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, lá em Gênesis capítulo 1, quando o Senhor criou os céus e a terra, o que foi que Deus usou para criar os céus e a terra? A palavra. Quando Ezequiel vai profetizar, ele diz: ossos secos. Não é eu que estou dizendo, ouvi a palavra do Senhor. Ele está evocando, ele está lhe chamando o Deus Criador, aquele que tem poder para fazer. Isso aqui me remete lá para o livro de Jó. Quando Jó está passando por aquele momento de sofrimento, nós conhecemos a história de Jó. Ele perdeu tudo, filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo. Ele está doente, assentado nas cinzas, se coçando com o carpinteiro. Quando a mulher dele fala para ele assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele fala: como Lucas, tu estás dizendo, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele entendeu que são os bens. Mas se você continuar lendo o livro de Jó, você vai ver por algumas vezes Jó começa a falar com Deus e ele vai perguntando: Senhor, mas por quê? Senhor, mas por quê? Porque é natural do ser humano, não é errado perguntar, é humano perguntar. E ele fica tentando entender, ele começa a questionar Deus nessas coisas: por que Deus? Por que Deus? E ele vai falar com Deus dessa forma. Ele não reclama, mas ele pergunta. Você chega no capítulo 38 de Jó, Deus fala: Jó, agora dá uma paradinha, agora eu vou falar com você, não tem. Jó, onde é que você estava quando eu colocava os firmamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu fazia cair do céu a chuva? Quem é você quando eu faço a chuva cair e formar um barro na terra? Onde você estava quando eu coloquei os mares? Onde você estava quando eu coloquei os firmamentos do céu? Onde você estava quando eu fiz as estrelas? Onde você estava, Jó? E Deus começa a perguntar do mesmo de moinho para Jó. Por que Deus está falando todas essas coisas para Jó? Deus está falando: Jó, você não entende, mas eu continuo tendo poder sobre todas as coisas. Quem somos nós para questionar com Deus ou para reclamar com Deus, meu irmão? Se você entregou nas mãos de Deus, continue se alegrando nele, com a tua vida nele. Pastor, mas no meio do vale, no meio da prova, é exatamente isso que eu estou falando para você. Está no vale, mas está com a vida entregue nas mãos de Deus, confiando nele. Vou de novo recorrer a Paulo quando ele diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre
Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Irmão, procure a alegria no Senhor. Comece a profetizar sobre o vale de ossos. Comece a profetizar sobre a tua vida. Senhor, eu não aceito que a minha oração ela fique entristecida como está. Eu não aceito que a minha adoração seja como está. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a minha vida. Eu profetizo em nome de Jesus sobre o meu espírito. Que haja vida, porque eu quero intimidade com Deus. Eu quero sim sentir a presença de Deus. Eu não aceito entrar em um culto, em um ambiente que for, e sair da igreja sem sentir a presença de Deus. Então eu profetizo em nome de Jesus que haverá vida. Começa a profetizar, irmão, crendo. Porque às vezes a gente vai aceitando. Por que eu tenho que profetizar vida sobre o vale de ossos? Porque é uma questão de você aceitar ou não. Você pode se acomodar e falar, não tem jeito, tá vendo? Morreu. É a igreja do nosso tempo. E começar a dizer como muitos têm dito. Não, a igreja do nosso tempo é assim mesmo, ela é mais fria. A igreja do nosso tempo não adora como antes. Não tem mais aquele poder que tinha nos anos X, porque não sei quanto tempo era assim. Então é a igreja do nosso tempo que a gente começa a dizer essas coisas. Mas esse tipo de palavra vem do inferno para te fazer conformar com o vale de ossos, para te fazer te conformar com essa frieza espiritual, com essa morte espiritual. É assim mesmo que, irmão? É assim mesmo porque o Espírito de Deus é o mesmo. O Deus que nós servimos é o mesmo, o mesmo. Então não se conforme. Esteja inconformado com o estado de morte que estiver próximo a você, seja ele espiritual, seja ele na tua vida financeira, seja ele na tua vida emocional, no teu casamento, na tua família, onde tiver um estado de morte, fique inconformado hoje. É tipo, dentro de você olhar e falar, eu não aceito mais esse estado de morte, eu não aceito mais a minha família desse jeito. Não, eu vou profetizar em nome de Jesus. Mas aí, irmão, nós temos que aprender a profetizar. Profetiza aos ossos, ouvi a voz do Senhor, e ele profetizou. E começou a ver osso se juntar com osso, tendão, não vou tomar tanto tempo aqui, carne e pele se juntou. E o versículo número 8 diz: e os corpos estavam formados, mas não havia fôlego de vida sobre eles. Tem organização, mas não tem vida. Meu Deus. Nossa, Senhor Jesus. Tem tudo, só não tem o espírito de vida. Está pronto. Orou, profetizou, organizou, se preparou, e o espírito de vida. O que faz agora? É necessário profetizar ao espírito. Quantas vezes nós temos coragem para orar para Deus organizar, para Deus fazer? Como que é isso, pastor? Não estou entendendo. Você é um cristão esforçado. Você ora, pede a Deus para te fazer desviar do pecado. Você ora a Deus para que você possa se comportar como cristão, e você faz isso. E você é um cristão organizado. Você ora a Deus em favor da empresa, a empresa está estruturada, está tudo pronto. Você ora a Deus pela tua família, e você cuida para que a tua família esteja bem, e a sua família faz tudo certinho. É uma família estruturada, tem tendão, tem pele, tem carne, está tudo pronto. Só falta uma coisa: vida. Por que eu sei que falta vida? Porque não se move, porque não vai para lugar nenhum, porque não prospera, porque não anda, porque não rompe, é sempre no mesmo lugar. É aquele crente certinho, que ele é todo arrumadinho, mas não move para nada, não faz nada, não é nada, não anda para nada, não mudou nada, tem 10 anos a mesma coisa, nada mudou, nada aconteceu, está parado no mesmo lugar. É tudo certo. Irmão, você se desviar do pecado é bom, está tudo bem. Mas tem muita gente que consegue não prostituir, não roubar, não matar, não fala mal da vida de ninguém, cuida da própria vida, tem a vida mais organizada que crente, e não conhece a Deus. Tem muita gente que faz o que você faz e nunca conheceu a Deus. Muitos. Faz tudo certo, só tem uma coisa que falta: o Espírito de Deus. Irmão, toma cuidado para você não ser um cumpridor de regras, para você não ser uma pessoa que alguém olha e fala, tem tudo, olha, está tudo organizadinho, é um cumpridor de regras, está tudo no lugar, mas falta o Espírito. É necessário
nossas vidas, crescendo na graça e no conhecimento. Oh, aleluia. É necessário crescer na graça. É necessário crescer na comunhão com o Espírito Santo de Deus. É necessário buscar revestimento do Espírito Santo de Deus. Nós somos um povo muito organizado, irmão. Muito certinho. Pensa no tempo do povo certinho. É nós. Tudo arrumadinho. Mas nós temos medo de dar uma glória a Deus e alguém escutar nós. Nós não queremos. Já pensou você está andando no coletivo e o Espírito Santo te tomar? Rapaz, tem gente que fala, Deus, está repreendido. Está repreendido. Já pensou você estar em um terminal e Deus pegar você e falar, vai lá e profetiza sobre a vida daquela mulher. Vai lá e profetiza sobre a vida daquele homem. Você vai falar, não, eu não, Senhor. Já pensou você no trabalho e Deus te usando para orar por outras pessoas e vidas serem transformadas através de você? Já pensou você com a tua família lá em um lugar onde as pessoas não conhecem a Deus e você fala, gente, para aí, nós vamos orar. E quando você começar a orar, você sentir vontade de orar por mais uns 2 ou 3 e sentir vontade de falar em línguas estranhas e você falar, não. Vida espiritual, irmão, tem que mover, tem que ter essa vida no Espírito, tem que ter direção no Espírito, tem que estar entregue ao Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós ficamos tudo certinho, arrumadinho, está lá o corpo estirado no chão? Irmão, crente não é um corpo estirado no chão, não. Crente tem vida no Espírito. Cristão tem vida no Espírito Santo de Deus. Escuta aqui, Ezequiel profetiza sobre os ossos. O que começou a acontecer? Quando Ezequiel profetizou sobre os ossos, de repente o vento, um barulho como que de um vento veio, irmão. O movimento começa a acontecer. É o Espírito Santo de Deus. E veio como que um vento, de repente, e começa a parar sobre aquele lugar. E o Espírito do Senhor veio, o exército se pôs de pé. E não era mais corpos estirados no chão, mas não era uma multidão de pessoas qualquer também não, irmão. Era o quê? Um exército. Deus não te levantou, Deus não te tirou da morte para você ser uma multidão qualquer, um aglomerado de gente reunido em um ambiente, não. Deus não te deu vida para você ser mais um. Deus não te deu vida para você se reunir no domingo com os irmãos e ficar alegre e voltar para casa e ser o mesmo. Deus te deu vida para você fazer parte de um exército. E era como um exército, e estavam todos de pé, preparados, aleluia. Antes era um exército tombado, antes era um exército morto, agora é um exército de pé, é um exército de prontidão, é um exército preparado, é um exército pronto a obedecer ordens, aleluia. O cristão que não entende que ele é um soldado chamado, alistado para uma batalha, ele é apenas um corpo estirado no chão. Porque Deus não te chamou para ser somente multidão. Não. Nós somos soldados alistados para uma guerra, para uma peleja espiritual. Ou você está de pé como um soldado, disposto, disponível nas mãos de Deus, ou você é só um corpo estirado no chão. Está faltando o Espírito. Eu quero te convidar para ficar de pé nessa noite. Eu quero orar por você. Deus está te chamando hoje a se posicionar, a se colocar de pé. Hoje eu quero orar pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero pedir, irmão, nós vamos terminar o culto agora. Eu vou terminar com essa oração. Eu sei que você ficou em pé muito tempo hoje, mas eu quero que você venha aqui para frente. Toda a igreja, todo mundo aqui, ó. Todos. Fique aqui, por favor.